E aí, pessoal, vamos falar de um dos maiores, talvez o maior desafio da inteligência artificial hoje: a memória. Sabe, como é que um sistema de IA realmente se lembra das coisas? A gente pode achar que é simples, mas a resposta, olha, é muito mais complexa e sinceramente fascinante do que parece. Então, bora mergulhar nisso. É exatamente essa sensação de conversar com um modelo de linguagem de grande escala, um LLM. Pensa bem, é uma ferramenta que pode escrever um poema, pode consertar um código complexo, mas se a gente começa uma nova conversa, pronto. Ela não faz a menor ideia de quem somos ou do que acabamos de falar. É um problema fundamental mesmo. Pois é. Esse estado tem até um nome chique, tábula rasa, ou seja, uma lousa em branco. Por padrão, é isso que acontece. Cada interação é um começo do zero absoluto. O modelo responde usando aquele treinamento gigantesco que ele teve, mas não guarda nada da conversa em si. É literalmente como se a gente apertasse um botão de reset a cada pergunta. E o mais impressionante é que isso não é novidade nenhuma. O próprio Alan Turing, lá no seu famoso artigo de 1950, já tinha sacado isso. Ele falava da necessidade de um store, um tipo de armazém de informações que seria o equivalente à memória humana. Ele já sabia naquela época, sem isso, esquece. Inteligência complexa de verdade simplesmente não ia rolar. Ok, então como é que os sistemas de IA de hoje em dia driblam essa limitação, pelo menos no curto prazo? Bom, isso nos leva direto para a primeira camada da solução, a que a gente chama de memória de trabalho. A ferramenta principal para isso é a tal da janela de contexto. É só pensar nela como se fosse a memória RAM da conversa. Sabe, é um espaço limitado, finito, onde o histórico mais recente do bate-papo fica guardado. É isso que permite que a IA se lembre do que foi dito há alguns momentos atrás. Só que essa janela nem sempre foi tão grande, viu? Se a gente voltar para, sei lá, início de 2021, o padrão da indústria era coisa de 4.000 tokens. Isso dá o quê? Algumas poucas páginas de texto. Ou seja, se a conversa ficasse muito longa, a IA simplesmente começava a esquecer o começo. A memória de curto prazo era curta demais. Mas e quando a tarefa é mais cascuda? Tipo uma que envolve vários passos, como planejar uma viagem inteira ou analisar um monte de dados. Aí, uma simples janela de contexto já não dá conta do recado. É exatamente nesse ponto que entram as ferramentas mais avançadas, como o LangGraph. E ele traz uma ideia muito legal, a de um estado compartilhado. Funciona mais ou menos assim, ó. A gente define um fluxo de trabalho como se fosse um mapa, um grafo. O tal do estado funciona como uma memória viva que vai passando de um ponto a outro nesse mapa, de nó em nó. Isso garante que cada etapa do processo está vendo as mesmas informações, sempre atualizadas. E o legal é que isso não só mantém tudo consistente, como a persistência dele permite pausar uma tarefa e depois voltar, sem perder o fio da meada. Certo, mas e a memória que precisa durar mais tempo? Bem mais do que uma única tarefa. Para isso, a gente precisa falar de memória de longo prazo. E aqui, a coisa se divide em duas abordagens principais. Para ficar fácil de entender, vamos pensar numa biblioteca contra um diário pessoal. De um lado, a gente tem o REG. Pensa nele como uma biblioteca externa. A IA vai lá, consulta manuais, documentos, o que for, mas cada consulta é um evento único. Ela responde e, puf, esquece que leu aquilo. Já do outro lado, temos coisas como o Memo, que funciona como um diário mesmo. Ele vai pegando fatos das nossas conversas para construir uma memória pessoal que não some e que vai evoluindo com o tempo. Vamos dar um zoom no hack, então? Ele é super poderoso para conectar a IA com um volume gigante de conhecimento que não muda, sabe? Conhecimento estático. Ele funciona quebrando documentos em pedacinhos, os chunks, e guardando tudo num banco de dados vetorial, que é super rápido para buscar. É perfeito, por exemplo, para um assistente de suporte consultar um manual. Mas a grande limitação está aí. Para o modelo, cada busca é uma coisa isolada, sem memória. Agora, o Memo, esse é visto como o próximo passo. E aqui a coisa fica incrível de verdade, porque em vez de olhar para documentos, a fonte de conhecimento dele são as próprias conversas. Ele foi feito para extrair fatos e entender as coisas, pessoas, lugares, preferências ao longo do tempo. E é isso que permite uma personalização de verdade. Se alguém fala que prefere café sem açúcar, por exemplo, essa informação fica guardada e pode ser usada numa conversa semanas depois. Pensa nisso. Beleza, então como é que todas essas peças se encaixam na prática? Vamos ver agora como a combinação dessas arquiteturas está criando a base para os agentes de IA que a gente vai ver no futuro. Olha só esse fluxo. É um ciclo de aprendizado que não para.
Antes de dar qualquer resposta, o agente primeiro dá uma olhada na sua memória pessoal, buscando fatos que importam. Esses fatos, então, são usados para dar contexto para a consulta. Aí o LLM gera uma resposta personalizada e, aqui está o pulo do gato, novos fatos da conversa são extraídos e adicionados de volta na memória. É um ciclo que vai se aprimorando sozinho, constantemente. E é aqui que a gente chega na grande sacada. É a fusão de tudo isso. A memória de trabalho de curto prazo, a memória de longo prazo tipo biblioteca do Hagian e a memória pessoal tipo diário do Memeril, que muda o jogo completamente para os LLMs. Eles deixam de ser só ferramentas genéricas para se tornarem agentes de verdade, personalizados, que aprendem, lembram e se adaptam. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Conforme a gente constrói IAs com memórias cada vez mais sofisticadas, onde é que fica a linha que separa uma ferramenta de um companheiro? O que significa ter uma memória compartilhada com uma entidade não biológica? Fica muito claro que o futuro da IA não é só sobre mais poder de processamento, é fundamentalmente sobre a capacidade de lembrar. Valeu, pessoal, e até a próxima.